Hoje a gente está aqui com a Júlia Passarinho, fundadora, diretora dessa escola maravilhosa que é o INDE, aqui em Brasília, a escola dos meus filhos, né? A gente encontrou esse lugar lindo aqui para eles estudarem vida verde, que a gente vê que o nosso grande tema da conversa de hoje é como incentivar o gosto pela leitura. Perfeito. É um prazer, primeiro, falar sobre educação e especialmente falar sobre o que a gente faz, porque é algo que a gente acredita profundamente, é algo que a gente já tem 38 anos de história para contar e a grande palavra é essa mesmo, é como incentivarmos a professora, a criança, esse processo de troca da educação. E eu penso que a primeira questão em qualquer incentivo é você envolver o outro mesmo como o grande protagonista de tudo. Quer dizer, se ele se sente inserido naquela história ou naquilo que você propõe para ser feito, ele consegue realmente perceber qual a importância, valorizar aquilo que você está propondo e ele consegue se colocar e a partir daí ele explode, né? Quer dizer, aqui quando a gente quer tocar mais aos pais, trazer mais as famílias, a gente começa com as crianças, porque eles envolvidos e eles produzindo para mostrarem o que eles fazem para os pais é o grande incentivador da própria família, da presença da família na escola, é a criança, né? Ela quer mostrar o que ela está fazendo, ela quer mostrar e ela toca, ela cobra, ela busca a participação dos pais. Então, para incentivar a própria criança, acho que a gente tem que ir ao encontro da própria criança. Quer dizer, por mais que se você consegue trazer temas ou estímulos de uma determinada leitura, algum viés que você tenha, mas que tenha a ver com o momento daquela criança, com a realidade que ela esteja ou com as situações que ela esteja vivendo, aí você já tem um meio caminho andado, eu acho. Sabe? Porque o envolvimento do resto é uma questão de você ir compondo junto com a criança. E aí, o que despertou disso, dessa primeira temática ou dessa primeira sugestão? E aí eles vão trazendo, eles vão ampliando esse universo, vão fazendo as conexões necessárias e você vai promovendo cada vez mais, então, a enriquecimento desses assuntos. Então, é um incentivo detonador, eu acho que o aspecto do detonador é você ter essa possibilidade de realmente tocar naquela criança, de ir ao encontro do que está mobilizando, ou do que está incomodando, ou do que está alegrando, para ser o ponto de partida, digamos assim. E aí do interesse deles, né? O livro do Gabriel, do quarto ano, foi do Minecraft com o melhor amigo. Quer dizer, então até com o Pokémon, até com o joguinho, dá para trazer todo esse universo e escrever um livro. É, né? Aquilo que está mobilizando ele no momento. Né? Então, se ele é capaz de fazer essa transcendência, quer dizer, se eu tô, é aquele joguinho, aquela brincadeira, mas se eu trago isso para o meu contexto de elaborar uma história e criar alguma coisa em relação a esse personagem, eu estou falando de mim, eu estou falando daquilo que eu percebo e eu estou comunicando coisas que me mobilizam. Então, não importa por onde ele vem, o que importa primordialmente é que você está viabilizando e facilitando uma linguagem que vem através de algo que é o ponto de mobilização daquele sujeito, né? Daquela criança naquele momento. E tem que partir desse ponto da criança. Não tem você jeito. Escreve por uma indignação, você escreve por uma empolgação, né? Quando você vê um filme, você vê um projeto como você está fazendo, que é interessante. Quando você consegue mostrar para os outros que é simples e que é possível, certamente você envolve muita gente, já vai daí surgirem milhões de outras produções a partir disso, né? Para mim isso é o incentivo. E isso começa tudo com o Clube do Livro? Sim, esse projeto é um projeto antigo. Na verdade, nós temos 38 anos de escola, 32 de festival, com essa culminância, né? Mas a estimulação para a leitura, ela é um projeto bem antigo, eu chamo a minha guruzinha, que é a autora da proposta
do método, né, que a gente tem aqui de alfabetização. Há 38 anos de escola, a gente tem 30 anos já com a pedagogia da interação expressiva, dando voz à criança e contextualizando também para eles tudo aquilo que é fator motivador para ir buscar conhecimento, para agregar conhecimento e para eu poder fazer uma síntese do que eu compreendi de tudo isso, né, dentro da realidade de cada um. Mas a dona Lourdes criou a pedagogia da autoexpressão. Isso tem mais de 60 anos, então ela, quando construiu, ela era numa região muito pobre também, eles não tinham condição para promover tanta leitura. Então ela criou o Clube do Livro, que é um sistema de rodízio, professores escolhem as primeiras indicações, cada criança adquire um livro, então uma turma de 20 crianças, você tem 20 livros circulando naquela sala. Então durante aquele mês ou 2 meses, que seja um projeto de acordo com as crianças menores dura um pouco mais, a rodada das crianças maiores dura um pouco menos. E aí você tem uma leitura do interesse deles, de acordo com a idade deles e com temas que tenham a ver com a realidade também e o momento de vida e dos autores. Com os mais velhos, você já tem a leitura obrigatória, que se exige, né, academicamente, digamos assim. Então ela fazia com eles ainda menores esse sistema, ficava mais barato, você adquirir um livro e ler 20, ter disponibilizado fora o acervo da biblioteca. E isso circulava e eles todos tinham o direito de discutir sobre o livro e inclusive aqui a gente já criou no Índia a possibilidade de eu devolver o livro se eu não gostei daquela leitura. Então da criança poder fazer uma avaliação com os critérios de percepção dela mesma, mas ela poder ter o direito de dizer assim, não li, eu gosto desse autor, essa historinha eu não gostei, por isso e isso, que tem a ver com ela mesma, né? Necessariamente não é certo e errado, não é bom ou ruim. Esse conceito é um conceito muito do adulto nessa história, né? Ela tem o conceito funcional, né? Do envolvimento que ela tem com a história. Mas ela poderia devolver o livro dizendo o porquê, que é a posicionamento crítico de quem leu e sabe por que não gostou, né? Então o clube funciona com esse estímulo. Ele vai circulando a cada 2 meses e aí, para os meninos até o 5º ano, é por bimestre, a rodada muda-se, mais novos, mais 20 livros. Eu sei que no final você tem aí 80 livros lidos num ano, mais ou menos, brincando, né? Sem uma obrigatoriedade de leitura, com o prazer de ler e temas que você discute entre eles mesmos, né? Nos pequenos grupos, nas salas, na hora de produzir as suas histórias, a ter a influência das suas histórias frente a tudo aquilo que ele leu, todas aquelas informações pelas quais ele foi tomado, digamos assim, ao longo desse período. Então o clube funciona assim. Agregado ao clube, como uma reta pré-festival, a gente tem também autores convidados, porque uma das coisas muito interessantes do projeto é ter um encontro com os autores. Conhecer o autor, né? Assim, ao vivo, né? Não só, eles fazem por e-mail também, e eles têm uma comunicação, né? Você viu isso lá com o teu filhote, no sarau, e aí vem os projetos assim, eles elegem os livros que eles gostariam, os autores, a gente seleciona com lançamentos, tem toda uma preocupação com a literatura em si. Daí a gente traz para eles escolhem o livro que vão comprar, adquirem aquele livro, é da criança, né? E ele troca no sistema de rodízio e depois eles elegem um autor para ser trabalhado, ser homenageado no sarau, que é uma prévia do festival, são no 1º semestre.
o café literário para os alunos do 6º ao 9º, totalmente produzido, organizado e apresentado por eles, né? Eles montam vídeos, eles montam debates, tem esquetes teatrais, tem toda a linguagem de comunicação é explorada por eles, né? Toda essa temática, eles fazem paródias, é um sarau musical, literário musical. E assim como o café. E para as crianças menores tem a Semana da Contação de História e musical, onde eles também fazem e conversam e têm contato com os temas musicais, né? Como eles fizeram agora a música. Linda. Não é? Então a música é a trilha sonora do livro, né? Eles constroem isso não só com o professor de música, às vezes só entre eles mesmo. E aí a apresentação no primeiro semestre para os pais desse autor, desses autores, às vezes é mais de um, né? São vários, que vêm aqui, ou que estão passando por Brasília, ou que frequentam Brasília, que a Casa de Autores de Brasília já é um adendo do INDE, porque todos eles nos conhecem, todos eles valorizam profundamente o nosso projeto e são muito colaboradores desse projeto. Essa parceria com os autores é fundamental. E é fantástico, né? Que eles conhecem a vida do autor, eles conversam pessoalmente com os autores, eles questionam, são perguntas que os autores ficam encantados, porque não é aquele livro obrigado para poder receber o autor aqui, né? Não é uma leitura obrigatória. É uma leitura espontânea, crítica, porque eles têm isso. E aí, quando eles vêm com as perguntas, eles vêm com um teor, mesmo com um enfoque filosófico do tema, temático, ou do que o autor quis dizer, na percepção deles, né? Então, é muito interessante como é rico e como é rica a troca deles com os autores. Então os autores são homenageados, destacados, e aí eles fazem tudo aquilo que vocês assistiram. Tem parte musical, tem a parte da interpretação das obras que eles elegeram, como a obra destaque na homenagem, né? Então eles escolhem um livro, cada turma escolhe um livro. Um autor, isso. E aí eles fazem como eles vão apresentar para vocês, mas que linguagem eles vão usar. Eles já fizeram um programa de auditório, já fizeram um circo, essa última vez teve isso também. Então eles vão ensinando e vão mostrando aquilo que os tocou mais profundamente e as conclusões e o encantamento que eles tiveram com aquele autor. Depois do sarau, o mesmo procedimento acontece com os mais velhos, no café literário, na contação de histórias, e aí sim a gente vem para o festival, onde agora, depois que eles já leram todos esses livros e fora os livros que são de acervo da biblioteca, da sala de aula, que eles trocam muito, que eles leem muito, tem os paradidáticos que a gente também traz, e uma criança incentiva a outra, porque quando eles comentam sobre o livro, eles vendem a história para o outro, né? Então eu empolgo o outro e aí o outro também quer saber se é isso mesmo. Os que não concordam discutem. Não, mas não achei isso da história, a história toda, como a gente acha espontaneamente quando a gente lê algum livro, quando a gente assiste um filme, recomenda ou não, né? Sim. Então, do mesmo jeito, isso acontece entre eles. E isso vai só agregando informações e movimentando todo mundo, né? Daí o festival vem para que cada aluno se torne um autor. Ele tem a sua, às vezes fazem mais de um livro. Porque tem aluno que faz mais de um livro. Tem livros coletivos, né? Tem livros da turma, né? Da turma, e tem livros de dupla, com autoria, fazem juntos. Às vezes eles dizem, não, eu tive um ano que eles fizeram uma série, era A Garrafa Perdida, e eles eram 3 livros. Garrafa Perdida 1, 2 e 3. Era uma aventura. E com pirata, não sei o que achava uma garrafa no mar com mensagem, e eram 3 alunos que construíram os 3 livros. Então, e eles ali aproveitam entre eles não só a composição da história,
como a troca de habilidades, por exemplo. Você redige melhor, então você escreve aqui para nós o texto, o outro ilustra melhor, o outro encaderna melhor, ou então vamos os três com as mesmas habilidades, então eles se combinam para que haja um enriquecimento, um complemento das competências de cada um na produção daquele... Trabalho em grupo também. Trabalho em grupo também. E aí a escola vira... Aí sim, tem um grande homenageado todo ano no festival, um grande autor que a gente consegue trazer. Então já trouxemos Silvio Toff, trouxemos Iraldo, já trouxemos... são 32 anos, né? É muita gente, né? O Jonas Ribeiro, que foi uma graça também, foi uma ótima também a participação dele. Enfim, são pessoas que vão ficando não só muito queridas pelas crianças, como pela gente, que a gente compra também essa alegria deles, e a escola se transforma. A cada sala vira uma editora. Aí a gente agora agrega os corredores, né, do infantil, de cada um, para que eles possam trabalhar juntos, uma composição mais comunitária ali daquele nível, e todo mundo participe, né, porque são verdadeiras instalações, né, que a gente tem, né? E a exposição dos livros das crianças. Sim. Dentro das instalações. Dentro da instalação, então todo um ambiente interativa, tudo interativo. O livro tem a vida, né? Ali os vizinhos, com prédio. Exatamente. Assim, ano passado a autora que veio, ela ainda disse assim para nós: nossa, eu estou me sentindo dentro dos meus livros. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nessa escola. Então, e é tudo muito reaproveitável que a gente faz. Os materiais são muito simples, né? Exatamente.